é Luiz Augusto. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. A santa paz de Deus. Amém. Amados irmãos, tenho o prazer de contar as obras que Deus fez na nossa vida. E hoje estou contando mais esta para acrescentar a fé em nossos corações. Glória ao nome do Senhor. Amados, já no segundo casamento, que Deus realizou esta grandiosíssima obra de libertação, a um irmão diácono da cidade de Sorocaba, São Paulo. Amados, esse nosso irmão, eu creio assim que o sobrenome dele é Machado. Ele veio aqui para São José dos Pinhais e congregou conosco nesta comum, onde a minha esposa, do segundo casamento, faz comum. E, amados irmãos, nesse dia nós fomos congregar e nós morávamos do lado da congregação, bem pertinho. E, amados irmãos, nós chegando no culto para congregar, lá no banco do ministério, estava sentado um irmão nosso. E, amados irmãos, iniciou-se o serviço de santo culto. O cooperador local do ofício atendeu esse santo serviço e tudo que é andamento de santo culto a Irmandade já conhece. Para resumir, amados irmãos, esse testemunho santo, que esse irmão, o andamento foi normal, como de sempre, e estava aí o nosso irmão no meio, entre o cooperador de jovem e outro irmão que também, com filho de cooperador, estava naquela noite congregado e junto a esse irmão que veio de Sorocaba. Ele é diácono. Mas até o presente momento, nós não conhecíamos o irmão, não sabíamos quem era ele, apenas vimos ele estar ali congregado conosco e como estava sentado no banco do ministério, nós creia que é de ministério, né, irmão? Mas ele não atendeu o santo serviço para nós. O irmão que atende o local, na responsabilidade de atender a igreja, estava atendendo, presidindo o santo culto. E chegou na hora da santa palavra, mas na hora da testemunhança, o irmão não levantou também, não contou nada. E seguiu, continuando o andamento do santo culto na hora da revelação da santa palavra, para nós receber os santos conselhos. O irmão ofereceu, que estava na presidente, ofereceu para um cooperador de jovem do local, para outro irmão que estava também nos visitando, e também ofereceu para esse irmão. Mas o irmão também que presidia não disse que ele era, qual era seu ministério.
Mas, irmão, insistindo um pouco, irmão, se alguém estava com a palavra revelada, ele demorou um pouquinho, o irmão levantou esse irmão Machado, levantou na palavra, na Santa Palavra, para passar para a Irmandade. E, amados irmãos, ele abriu na Santa Escritura, onde o Senhor revelou para ele. Eu não me lembro se está no primeiro rei ou no segundo rei, amados irmãos. Certo é o assunto que Deus enviou Isaías ao encontro do rei Ezequias, que estava enfermo. E o Senhor mandou pelo profeta Isaías anunciar para Ezequias, o rei Ezequias, que ele iria morrer, que Deus ia escolher ele. E Isaías fez o que o Senhor lhe pediu e voltou. Estava já saindo do pátio, mas ainda se encontrava dentro do pátio. Deus falou novamente com Isaías, porque Ezequias chorou muito e pediu a misericórdia para Deus. E Deus, vendo e se apiedando de Ezequias, ordenou que Isaías retornasse a falar com Ezequias e dizendo a ele que Deus ia dar para ele mais 15 anos de vida. Esse assunto que o irmão leu na palavra. Amados, glória ao nome do Senhor. Ele leu, amados irmãos, exortou a igreja com santos conselhos na linhagem do qual a palavra ele leu para a igreja. E terminou o culto, encerrou, nós fomos agradecer a Deus e foi encerrado o santo culto. Amados, e quando terminou, nós fomos saudar o irmão. Na saudação eu convidei o irmão para passar na nossa casa, tomar um cafezinho conosco. E o irmão aceitou. E nós esperamos ele no portão da congregação e ele nos acompanhou até nossas casas, até nossa residência, que é do lado da congregação. Aí, amados irmãos, fomos preparar o cafezinho com o irmão, e alegre, contente, recebendo um anjo de Deus na nossa casa. Amados, tomamos aquele cafezinho, conversamos, mas até esse momento nós não sabíamos qual era o ministério do irmão, por que o irmão estava aqui na nossa região congregado. Amados irmãos, glória ao nome do Senhor. Mas Deus sabia todas as coisas. Aí, amados irmãos, para nós não demorar muito, que já o santo culto tinha terminado 9 e pouquinho, para não ficar muito tarde, para ele se recolher onde ele estava hospedado também, já logo pedimos para ele que fizesse uma oração antes dele ir embora. E assim foi feito, mas nós buscamos a face de Deus em oração, dentro da nossa simples casa. Certo é, amados irmãos, o irmão abriu oração, Deus deu oração para ele, e na oração que ele fazia, amados irmãos, Deus trouxe os assuntos para mim falar por irmão. E o Senhor me falou, me anunciou que ele era diácono, que atendia a obra de Deus na cidade de Sorocaba. E a esposa é da obra da piedade. E nós se alegramos, eu me alegrei muito em espírito, amados irmãos. E senti que minha esposa também estava sentindo a mesma alegria. Amados irmãos,
terminando a oração, nós levantamos da oração e o Senhor me contou tudo na oração, o que o irmão veio fazer na cidade, qual era seu ministério e qual a finalidade dele estar na nossa cidade, na nossa região. Deus contou no meu coração, amados. Aí, amados irmãos, nós, levantando da oração, ele perguntou se tinha alguma coisa. Aí Deus já tomou, amados irmãos, a minha boca, porque o Senhor relatou assim para mim, que a palavra que Deus revelou para ele, na congregação, que ele leu, aquela palavra, era para ele mesmo, era a libertação dele, pela sua própria boca. Amados irmãos, aí eu disse para ele assim: irmão Machado, o Senhor trouxe um assunto para passar por irmão. Irmão, crê em Deus que tudo que Deus está passando para mim, eu vou passar por irmão. E irmão vai confirmar se é por Deus ou é da minha carne. E assim, amados irmãos, eu disse para ele assim: irmão Machado, Deus me contou que o irmão veio para a nossa cidade com uma grande causa, uma necessidade extremamente. E o irmão veio buscar uma resposta de Deus, porque a medicina sentenciou na sua vida a morte, que o irmão não tem mais cura. A ciência já buscou de todas as formas e não há solução, não há resposta para eles positiva para fazer alguma coisa pelo irmão. E deram um prazo para o irmão retornar ao médico, fazer o último exame novamente, para eles pensarem o que poderia ser feito. Mas, segundo o pensamento deles, o irmão já não tem mais solução. E o irmão veio falando com o Senhor, com o nosso Deus, buscando uma resposta. Porque o irmão é diácono da obra de Deus e a tua esposa é da piedade. E o irmão já passou muito dia, muito tempo sem atender a santa obra. E tem muitos criancinhas que estão com fome, está necessitado de roupa, de calçado e assim por diante. E por motivo dessa enfermidade, o irmão não pode mais trabalhar, está parado. Ele está lhe trazendo uma preocupação muito grande, porque para a medicina não tem mais solução. O irmão veio buscar uma resposta, e essa resposta está ali nessa palavra que o irmão leu no Santo Culto. E se o irmão crê verdadeiramente em Deus, o Senhor falou para mim, Alamaia, glória ao nome do Senhor, que o Senhor vai trocar o teu coração, que esse coração que o irmão tem está inutilizado, o médico não tem solução para ele. Mas o Deus que nós servimos, ele é o médico dos médicos, assim como ele fez com Ezequias, deu mais 15 anos de vida, o Senhor vai trocar o teu coração, vai colocar um coração de uma criança, coração novo dentro de ti, vai arrancar esse coração velho. O irmão crê nisso, então o irmão me dá uma permissão, que eu vou colocar minha mão sobre o teu peito, do lado do teu coração, e o Senhor vai trocar nesse instante teu coração. O irmão crê nisso. Nisto, nós já estávamos, minha esposa, a irmã, que é a esposa da irmã Machado, estava já no terceiro céu. Alamassúria, glória ao Santo Senhor. E assim como Deus ordenou, fiz, amados irmãos. Eu disse para ele assim, nessa palavra: irmão Machado, no nome de Jesus Cristo Nazareno, receba agora um coração novo, coração de criança, e volta para a tua cidade, atender meus pequenininhos que estão chorando.
se lamentando, se queixando. Bendito é o nome do Senhor. Volta, irmão Machado. Pode retornar porque a tua volta no médico está marcada para tal dia. O irmão volta lá para ser atendido, fazer outro exame. Quando o irmão for fazer esse exame, o resultado vai assustar os médicos. E eles não vão acreditar o que aconteceu. Bendito no nome do Senhor. E assim sucessivamente. Amados irmãos, o Senhor fez esse milagre. Quando o irmão Machado chegou lá na cidade dele, ele chegou na data de ir voltar para aquele médico. Foi no hospital, fez o exame. No exame constava um coração novo. Glória ao nome do Senhor. E está lá nosso irmão trabalhando na obra de Deus, sua esposa também. E nós estamos glorificando a Deus neste momento, por este áudio que o Senhor preparou para a Irmandade ouvir e fazer movimentar a vossa fé. Porque nós precisamos da fé. Precisamos manifestar a fé para nós recebermos de Deus o movimento do poder, da sua virtude, da sua palavra, dos seus santos conselhos, do seu Espírito Santo. Para o Senhor manifestar em nossa vida aquilo que lhe achar graça aos seus santos olhos. Assim, amados irmãos, contando nesta mesma direção, neste mesmo sentido, o Senhor achou graça de nos enviar para São Paulo, na casa de um irmão, na capital. Eu lembro que o nome do local é Ponte Verde, se me falha a memória, é ali por Osasco. Eu sou muito ruim de guardar local e nome de pessoa. Mas, amados irmãos, o que importa é o que Deus faz, o movimento que Ele faz na nossa vida. E chegamos na casa eu e minha saudosa esposa, chegamos nessa família, nessa casa, cujo um dos moços, nosso irmão, antes de nós ir na casa dele, ele passou por nossa casa. Mas ele não contou nada para nós que tinha lá, que precisava ser feito, ele não reclamou nada. Ele só veio nos visitar. E esse irmão era jovem ainda, nos ajudou muito, em sentido assim, espiritual e material também. Amados irmãos, certo é, amados, nós chegamos naquela casa da família desse irmão jovem. Ele morava em outra residência, outra localidade com sua esposa e sua filha. E ele, esse irmão, tinha o papai e a mamãe onde nós fomos se hospedar, visitar. O papai dele, a mamãe dele, o irmão dele morava na parte de cima, no sobrado, e a filha também. E tinha mais alguns irmãos deles ali, morando ali nessa casa, mesma casa. Amados, mas quando nós chegamos nessa casa, algo nos despertou muito a atenção. Eu vou explicar o que é para a Irmandade. Eu nunca fui contra aparelho eletrônico, televisão, ou seja, o que for de aparelho eletrônico que se usa dentro de um domicílio. Amados irmãos, porque o aparelho, amados irmãos, ele é uma ferramenta. Foi fabricado por homem, dado a sabedoria por Deus. E o homem fabrica isso para seu uso, o seu trabalho, ou em forma, às vezes, de lazeres, né, amados irmãos? Mas,
O aparelho é como se fosse uma ferramenta. Nós podemos usar um machado para nos cortar uma raiz, um toco, quebrar lenha e assim por diante. Mas se nós também usar ele com maldade, nós vamos prejudicar alguém. E o aparelho não é diferente, amados irmãos. Então, quando nós chegamos, que nos chamamos muita atenção, que quando chegamos, entramos na casa do irmão, primeiramente entramos pela cozinha, nós já vimos a televisão. Aí, fomos conhecendo a casa, amados irmãos, outras repartições da casa, e todo lugar havia uma televisão. E nos quartos do irmão da parte de cima também não era diferente. E na casa desse jovem, que era no outro lugar, que nós também fomos na casa desse irmão, do filho desse irmão, onde morava com a sua família, também todo lugar que nós entrávamos tinha televisão, até no quarto de dormir. Amados irmãos, quando eu deparei com aquilo, eu fiquei surpreso, porque muitos aparelhos. E também me preocupou bastante a enfermidade que estava alojado dentro daquela casa, daquela família, na família do papai e também naquele irmão jovem. Para o irmão ter uma ideia, esse irmão jovem, a esposa estava desenganada da medicina. Ela tinha, tu me falha a memória, um câncer, amado, não me lembro em que parte do corpo. E a filha tinha tu me falha a memória também, um tumor na cabeça. E na casa do papai, o que tinha mais ou menos mais saudável era o papai, que não demonstrava muita enfermidade, mas a esposa, que era a mamãe do irmão, ela não conseguia andar direito, mancava muito e reclamava muitas dores. E o irmão, na parte de cima, que é irmão do irmão, outro irmão, que é filho da família ali, também estava parado, desempregado, e uma filha tinha um cisto, segundo a medicina. Então a enfermidade estava atormentando aquela casa. E Deus falou comigo que tudo aquilo que estava atormentando dentro daquela casa era enfermidade por causa daqueles aparelhos de televisão. Mas, amados irmãos, eu não tive força de falar nem na casa do irmão jovem, nem na casa do velhos. Mas, amados irmãos, nós viemos embora sem passar nada para os irmãos. Não falamos nada. Eu não tive coragem de falar, amados irmãos. Mas chegando na nossa casa, nós, na nossa volta para a nossa casa, nossa residência, chegando na nossa casa, nós ficamos enfermos, amados irmãos, muito enfermos. Eu e minha saudosa esposa ficamos acamados e não tinha ninguém, só nós dois. Ficamos 3 dias acamados, suando muito, febre altíssima, e não tinha quem pudesse fazer o remédio para nós, algum chá, alguma coisa. Certo, irmão? Passou 3 dias, melhoramos, fomos libertados daquela enfermidade, que era uma gripe muito forte. Glória ao nome do Senhor. Amados, e eu orando, eu conversei com o Senhor, porque sucedeu tudo aquilo na nossa vida, que nós fomos para fazer a vontade de Deus naquele lugar, mas não fizemos
porque não tinha força. E o Senhor falou assim para mim: filho meu, eu te enviei para tu falar algum assunto naquela casa, para libertar aquela casa. Você não falou nada, você ficou com medo. Então, por esse motivo, está passando essa enfermidade. Amados, Deus nos libertou porque eu pedi perdão para Deus a respeito disso. E Deus nos libertou, amados irmãos. Passou, mais ou menos, eu não lembro quantos dias, amados irmãos, que esse irmão jovem ligou para nós. Por quê, amados irmãos? O Senhor falou para mim na oração que eu fazia, reclamando, por exemplo, que tinha sucedido conosco aquela enfermidade, aquela situação. O Senhor falou comigo que eu desobedeci a eles, que Ele tinha mandado falar os assuntos para libertar aquela casa, e eu não tive coragem. Eu pedi perdão para o Senhor, glória ao nome santo do Senhor. E, amados irmãos, pedi perdão para o Senhor, e o Senhor falou assim para mim: dentro de pouco dia eu vou fazer com que ele entrasse em contato contigo por telefone, vai conversar contigo, e tu vai entregar o recado, porque eu preciso libertar aquela casa. Aí eu falei: tá bom, Senhor. Passou alguns dias, amados irmãos, e eu recebi o telefonema do irmão jovem. Este irmão, onde nós fomos visitar lá em São Paulo. Ele ligou para mim, e quando ele ligou para mim, amados irmãos, Deus já me visitou na linguagem, e Deus visitou eles também. E eu falei assim: irmão, que bom que o irmão ligou. Eu estava desesperado, queria conversar com o irmão. Mas foi bom que o irmão ligou. E eu, irmão, tenho um assunto para passar, irmão. Antes de nós conversar qualquer outro assunto, tenho um assunto para passar por irmão. E Deus visitava ele. E aí eu falei: irmão, me perdoa, porque irmão pode pensar que eu sou fanático, mas foi Deus que mandou passar por irmão, e eu não entreguei o recado lá na tua casa. E eu fiquei com medo de que isso fosse pela minha carne, e que o irmão entendesse que era fanatismo meu. Mas hoje eu vou entregar por irmão, porque Deus me pediu para entregar por irmão, mesmo seja por telefone. Aí o irmão respondeu assim para mim: irmão, pode falar. Pode, eu creio que Deus vai falar conosco. Aí, amados irmãos, eu falei: irmão, a tua casa está desse jeito, tua esposa está desenganada, tua filha, o irmão está desempregado, a casa do teu papai está naquele jeito, tua mamãe não pode levantar mais, não pode andar, teu irmão lá em cima está na mesma situação, a filha dele está com um problema de também desenganar pela medicina. Mas o Senhor mandou passar esse recado para o irmão. Irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo, receba esse recado. E eu disse para ele: amados irmãos, o que o Senhor requeria para Deus fazer uma libertação na casa desse irmão e na casa do papai dele também. E eu passei: irmão, seu irmão, crê no que eu vou passar por irmão, no nome de Jesus Cristo. O Senhor pediu para me passar por irmão, de tirar todos esses aparelhos de televisão da vossa casa, e o Senhor vai entrar, vai limpar, vai purificar, vai mudar, vai criar caminho novo, vai fazer uma obra tão grande na vossa vida. Aí Deus visitava muito ele, e ele falou: irmão, eu creio, irmão. Falei para ele assim: irmão, crê que Deus vai libertar a tua esposa, a tua filha, que está com tumor na cabeça, está se enganando a medicina, irmão, não tem o que gastar mais, irmão está desempregado, irmão estava no banco, e o irmão está desempregado, mas o irmão crê que Deus vai abrir a porta no mesmo banco, melhor cargo, e até mesmo no ministério da obra de Deus, o irmão vai ser incluído.
Deus vai chamar o irmão para o ministério. Lá na casa do teu papai, vai lá e fala para teu papai arrancar todo aquele aparelho. Deus vai entrar com glória, vai libertar tua mamãe, vai libertar teu papai, vai libertar teu irmão, vai libertar tua sobrinha. A casa do teu papai, Deus vai libertar por completo. O teu irmão que está lá em cima, lá no sobrado, Deus vai dar ministério para ele também. E Deus vai libertar a tua sobrinha, que é filho do teu irmão, que o médico falou que ela tem um cisto, mas Deus vai transformar tudo isso em bonança. E assim, amado, preguei para ele naquele telefone, se despedimos, amados irmãos, passou, amados irmãos. Eu creio assim que passou mais de 20 dias, amados irmãos, que o irmão retornou a ligação para mim. O irmão retornou a ligação me saudando e já senti na saudação uma glória. A libertação, Deus libertou aquela casa por completo. No mesmo dia, naquela mesma semana, ele foi e limpou todo, tirou tudo de aparelho da casa dele. Deus libertou a mamãe, Deus libertou o irmão dele, Deus preparou o ministério de porteiro para o irmão dele. Deus transformou aquele que o médico falou que era cisto, era uma gravidez, era uma criança. Clamaia, glória ao nome do Senhor. E na casa desse irmão jovem, que sua filha estava com tumor, Deus arrancou o tumor, Deus libertou sua esposa daquela enfermidade incurável, Deus preparou, abriu a porta de emprego no mesmo banco que trabalhava, com melhor salário. Deus chamou ele para colocar no ministério da administração daquela congregação. E nós estamos glorificando a Deus por essa grandíssima obra. Glória ao nome do Senhor. Amados irmãos, assim encerro, dando graça e louvor a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor. Todo o poder é para Deus, para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.